Ao meditar aqui na palavra, no livro de Mateus, versículo 22 ao versículo 32, é a passagem que Jesus ele anda sobre as águas. E que forte, né? Essa passagem aqui na Bíblia. Deus falou muito ao meu coração, muito mesmo. Muitas vezes nós agimos como Pedro, né? Aqui na passagem eu vou dar um resumo, né? Quando Jesus vai andando pelas águas, os discípulos, eles se assustam e falam assim: é um fantasma. E Jesus fala, né? Coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Mas o que me chamou muita atenção, né? Uma das coisas que chamou a atenção foi nesta parte que Jesus fala, né? Homem de pequena fé, por que você duvidou? E quantas vezes no decorrer da nossa vida, ao nos depararmos, né, com os problemas, a gente duvida. Muitas vezes. Então, assim, não temas. O Senhor é contigo. Confia que por mais que hoje esteja difícil, é porque Deus permitiu. E se Ele permitiu, Ele está te sustentando para passar por todos esses problemas. E não duvide, jamais, mas creia, tenha certeza que Deus é maior. E o nosso papai lá de cima, ele não dorme. E ele está vendo todas as nossas causas, nossos problemas, tudo ele vê. Então, não tenha medo do diagnóstico difícil que você está enfrentando, ou um problema conjugal, problema familiar, ou até mesmo uma crise financeira. Confia em Deus. Jesus falou aqui, né? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando ele questionou, né, que era o fantasma, o que aconteceu? O Senhor falou, né? Venha. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. E começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! No primeiro instante, a fé dele fez com que ele andasse sobre as águas. Mas quando o vento, né, começou ali a balançar, enfim, ele teve medo. E o que aconteceu? Ele afundou. E Jesus salvou ele e falou isso. Então, da mesma forma, né, nós podemos aplicar isso em nossas vidas. Quando tudo está indo bem, é ótimo. Mas e aí? Quando o mar, né, quando as ondas balançam e gera aquele medo dentro de nós, que é justamente esse medo que está travando de sermos e vivermos o extraordinário de Deus em nossas vidas, de viver o milagre, de viver a restauração,
de ver as finanças, né, alavancarem. Eu senti de Deus de falar essa mensagem aqui e espero que fale contigo. E hoje, ao refletir, né, eu lembrei daquela música. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz altura pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu tudo, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia! Toma posse desta palavra.